Trago mais um elemento agora para a nossa discussão, só que com uma participação especial. O deputado André Fernandes, do PL, está sendo cotado para presidir a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para investigar os atos do dia 8 de janeiro. Mas esse nome não é consenso, a apuração é do Leandro Rezende, que estreia comigo aqui hoje no Grande Debate. Leandro, boa tarde, bem-vindo. Já começa explicando por que não é consenso. Achei que você não ia me convidar nunca. Boa tarde, Luciana. Sempre, por favor, venha, abra a porta e entre. Boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Grande Debate, ao Zé Eduardo Cardoso, ao Vinícius Poit, que está aqui comigo no estúdio. Vou contar essa apuração e deixar aí para a discussão de vocês aqui no Grande Debate. A história é a seguinte: o PL quer muito que o deputado André Fernandes seja o presidente dessa CPMI que vai ser instalada na semana que vem. Eles argumentam que foi o deputado André Fernandes quem conseguiu mobilizar os partidos, ele que articulou para poder recolher as assinaturas e que, por uma questão de tradição, ele teria a primazia de presidir a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Só que, dentro do PL, tem alguns deputados com quem eu conversei que acham que ele não seria um bom nome para poder presidir essa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, porque desde o dia 23 de janeiro ele é um dos 3 deputados federais que são formalmente investigados pelo Supremo Tribunal Federal por terem incitado os atos do dia 8. Esses inquéritos estão abertos, eles vão tem o prazo, até o mês de junho, mas o fato é que o STF abriu um inquérito contra o deputado André Fernandes porque no dia 6 de janeiro ele convocou as pessoas para irem às ruas em Brasília e protestar contra o governo Lula, e no dia 8 de janeiro ele postou a imagem de uma porta, de um armário do Supremo Tribunal Federal vandalizada e que tinha o nome do ministro Alexandre de Moraes. Ele postou essa imagem fazendo brincadeira disso e escreveu na legenda: quem rir vai ser preso. Por conta disso, ele é investigado e aí tem essa divisão dentro do Partido Liberal. Luciana. Muito bem, muito obrigada. Então, o Leandro Rezende, que participa aqui com a gente. Eu volto para o debate agora com o Zé Eduardo Cardoso e o Poit. Vou começar agora com o Zé Eduardo Cardoso. Zé, qual seria o interesse do governo em controlar a CPMI do 8 de janeiro? E é claro, eu não posso, trazendo essa apuração do Leandro Rezende, deixar de te perguntar se esse nome de André Fernandes não vai causar uma extrema polêmica se assumir o comando, então, a presidência dessa CPMI. Luciano, seria um absurdo que esse deputado, André Fernandes, viesse a presidir a CPI. Eu teria uma investigação comandada por quem é investigado. Isso não tem o menor cabimento. Aliás, o próprio regimento da Câmara dos Deputados do Senado Federal impede parlamentares de atuarem ou votarem em situações em que eles têm interesse direto. Se ele é investigado, ele tem interesse direto na investigação, ele não pode comandar. Então, me parece muito claro. Segundo, toda a comissão da Câmara, não é só as parlamentares de inquérito, toda, desde as mais relevantes ou as menos relevantes, envolvem disputas políticas, que é uma disputa política que passa por maiorias e minorias. Não será diferente com essa CPI. Isso me parece muito claro. A CPI tem uma diferença, que é a seguinte: ela é criada pela minoria, porque a Constituição dá esta garantia à minoria. Basta que 1/3 dos parlamentares tenha efetivamente assinado o requerimento para que ela seja criada. Mas ela é conduzida pelas forças políticas que têm assento no contexto do legislativo proporcionalmente. Então, ela sempre é criada pela minoria, mas ela é conduzida pela maioria. Se o governo tem maioria parlamentar, certamente ele terá maioria na CPI. Isso acontece em toda e qualquer comissão parlamentar de inquérito. O que não quer dizer que sempre um governo consiga conduzir uma CPI, porque a CPI, você sabe quando começa, como começa, não sabe como termina. Então, às vezes, você tem problemas na sua base, você tem problemas de composição, você tem problemas na articulação política. Agora, é absolutamente natural que as forças políticas pró-governo e pró-oposição disputem a maioria na CPI, como, aliás, acontece em todas as comissões, sejam temporárias, sejam permanentes do Parlamento. Muito bem, Poit, a pergunta é a mesma, então, para você, qual é o interesse do governo em controlar a CPMI do dia 8 de janeiro e, claro, quero uma avaliação sua sobre essa possibilidade do André Fernandes assumir ali a presidência da CPI diante da apuração que o Leandro Rezende trouxe, que você ouviu bem. Luciana, sobre o André Fernandes assumir a presidência, eu também acho que é difícil, vai ter muita oposição, é um problema de articulação.
E o doutor Zé Eduardo descreveu bem o funcionamento da CPI e como politicamente os blocos e as lideranças de governo se mobilizam para ocupar os cargos. Então, isso eu acho mais difícil acontecer. Agora, sobre o governo, na minha opinião, o governo quer controlar porque ele tem medo da verdade. O governo quer controlar a verdade, gente. E aqui eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês já escutaram dizer sobre de onde veio aquela expressão a verdade nua e crua. Depois procure na internet um quadro da verdade saindo do poço. Dr. Zé Eduardo provavelmente conheça essa parábola. Dizem que a verdade e a mentira estavam andando pela rua, estava um dia bonito, e aí viram um poço. Eram duas pessoas, né? A mentira falou, olha lá, tem uma água fresquinha, vamos dar um mergulho nesse poço que está calor? A verdade e a mentira entraram no poço. Estavam se banhando. Quando a verdade se deu conta, eles tiraram a roupa para entrar na água, né? A mentira saiu sorrateiramente, pegou a roupa da verdade e saiu correndo pelo mundão. A verdade saiu ali nua porque estava sem roupa, saiu correndo pelas vilas e todo mundo olhando com desdém. Todo mundo, nossa, que coisa horrível. Ela envergonhada, cansada, não achou suas roupas com a mentira. Voltou e se escondeu no poço. O que isso quer dizer, gente? A mentira caminha com as roupas da verdade por aí na sociedade e todo mundo aceita. Porque tem muita gente que tem dificuldade de encarar a verdade nua e crua. Eu trago essa parábola, pesquisem esse quadro de um pintor francês de 1896, da verdade saindo do poço. Porque é muito difícil encarar, às vezes dá vergonha, às vezes dá medo e às vezes dá receio das consequências que a verdade vir à tona vão trazer para quem fez algo errado. Mas espero que esta CPMI, para os telespectadores da CNN, Dr. Zé Eduardo Cardoso, faça como a CNN fez aqui um trabalho sério de reportagem, não faça um espetáculo circense de deputados caçando like, mas faça uma busca pela verdade nua e crua, doa a quem doer. Muito bem, Vinícius Poit falando, o nome do pintor francês é Jean-Léon Gérôme, de 1896, e A Verdade Saindo do Poço é o nome do quadro. A gente tem que trazer aqui, né, Zé Eduardo Cardoso, ele vai levantando a bola, a gente vai tentando quicar aqui a bola. Bom, o governo quer controlar, então, a CPMI porque tem medo da verdade, Cardoso? Não, eu vou fazer uma brincadeira com o meu amigo Poit. Eu vou dizer o seguinte, se o governo quer controlar a verdade, a oposição quer controlar a mentira, porque são visões antagônicas. Então, quer controlar a sua visão, não é isso? Na verdade, não se trata bem disso. Eu, assim, falando com absoluta tentativa de ser isento e contido as minhas emoções, embora não seja neutro, os fatos, para mim, são muito claros. Ou seja, houve uma tentativa de golpe de Estado que foi articulada pelos setores bolsonaristas, etc, etc, etc. Isso trouxe um dano perverso àqueles que defendem o bolsonarismo. E, claro, tentam sair agora com essa situação dizendo que o governo participou, que o governo sabia, que o governo não sei o quê. Veja, a verdade vai virar, não tenha dúvida. Mesmo se o governo quisesse controlar a verdade e a oposição controlar a mentira, a verdade virá. Ela acabará aparecendo ou na CPI ou no inquérito policial do Supremo Tribunal Federal. Então, e essa verdade, eu não tenho a menor dúvida, atesta aquilo que me parece que é notório. Não dá para dizer, veja, foi invadido o Congresso Nacional, foi invadido o Supremo Tribunal Federal, foi invadido o Palácio do Executivo, né, do Planalto. Ora, essas 3 invasões foram articuladas por quem? Pelo general G. Dias. Ele foi lá e abriu a porta também do Supremo, ele foi lá e abriu também a porta. Parece, não tem sentido isso, não cabe, é que ele construiu uma versão para colocar dentro de uma tese que favorece o bolsonarismo. Então, essa verdade vai aparecer. O que vai aparecer é se o general foi negligente ou se não foi, vai ficar evidenciado se ele mandou ou se não mandou os vídeos para o Supremo Tribunal Federal, ou já se especula que ele não teria informado o governo dos vídeos. Isso vai ficar claro e vai pagar, vai ser responsabilizado quem tem que ser responsabilizado. Mas eu concordo com o Poit, espero que não se transforme num circo essa CPI.
Ou seja, que CPI com circos só desmerece o parlamento. Eu participei de algumas CPIs e procurei sempre me comportar com absoluta lisura na sua condução, sendo oposição, sendo situação. Então eu espero, pois, que isso que você falou se torne verdade, que a CPI marche com seriedade na defesa da democracia e do parlamento. Doutor Zé Eduardo, complementando algo que o senhor falou, assim como a gente não pode também colocar suposições ou acusações em cima, mesmo tendo essas imagens seríssimas do Gonçalves Dias, mesmo sabendo do relacionamento dele com o presidente Lula, porque foi seu segurança pessoal ao longo dos 2 mandatos, foi seu segurança pessoal ao longo da campanha de 2022, então eu também fico na dúvida, poxa, será que o Lula não sabia? O relacionamento dos dois era íntimo, né? O Gonçalves Dias viveu momentos com Lula que provavelmente nem a esposa viveu direito, porque ele ficou ao lado do Lula por tanto tempo. O senhor que trabalha duro e a gente que trabalha sabe que fica mais perto de gente do trabalho do que às vezes da família. Então, como é que o Lula não sabia? Agora, mesmo assim, doutor José Eduardo Cardoso, a gente tem que investigar e tem que escutar. Por isso que eu não vejo também, discordando do senhor, como algo correto se a gente falar, olha, aquela invasão foi uma tentativa de golpe, aquela invasão foi um ato bolsonarista, aquela invasão, a gente não sabe. Porque cadê a verdade? A gente pode acreditar no que a gente quiser. Agora, eu prefiro apurar. Eu prefiro escutar os dois lados e doa quem doer, doutor. Que sejam punidos bolsonaristas que estavam lá e cometeram algum crime, civis, militares, políticos, autoridades que não protegeram como tinham que proteger, ou seja o parlamento, seja o Planalto, seja o judiciário, que sejam punidos pessoas que são apoiadores do atual presidente também. Quem não deve não teme, aquela outra frase. Então, eu acho que é prematuro também para a gente fazer uma acusação dura. Eu mesmo tenho a vontade de dizer coisas sobre as imagens que eu vi do Gonçalves Dias, mas a gente tem que esperar e apurar. Por isso que sempre defendi a instalação dessa CPMI. Zé Eduardo e Poit, eu gostaria de ouvir de vocês também, eu sei que a gente tem poucos segundos, de repente a gente deixa a maior parte da resposta para a próxima rodada, mas sobre a suposta participação de parlamentares nesse dia 8 de janeiro. O que passa pela cabeça dos parlamentares que estariam ou incitariam o 8 de janeiro e agora podem ser expostos numa investigação de uma CPMI? Começo pelo Cardoso. Olha, apenas respondendo primeiro ao Poit, esposas escondem às vezes certas situações dos maridos e os maridos escondem das esposas. Os filhos escondem dos pais. A relação que G. Dias tem com o Lula não é de esposa nem de filho, ele era uma pessoa que cuidava da sua segurança. E você sabe que as pessoas que cuidam do Exército, como generais da segurança, não participam de todas as reuniões, pode até privar de uma relação de amizade, mas vamos ser sinceros, nas relações mais íntimas, e não é o caso, me desculpe, acho eu, do G. Dias com o Lula, as pessoas escondem, especialmente se elas têm consciência que fizeram algum equívoco. Eu acho que se escondeu o G. Dias alguma coisa do presidente, do governo, é porque sabe que não agiu bem. Claro. Então, isso é normal. Não dá para entender. A esposa cometeu aquele deslize, então o marido sabe. O marido cometeu aquele deslize, então a esposa sabe. O filho cometeu um deslize e a família sabe. Poit, essa ilação me parece que não vale absolutamente nada, a não ser como especulação. Poit. Doutor, não foi uma ilação, né? Foi uma comparação, porque normalmente as pessoas têm mais intimidade e cumplicidade com seus familiares. Eu sou assim na minha casa. Não tem ninguém que eu conto mais coisa, eu divido mais desafios felizes e momentos difíceis da minha vida com eles. Foi por isso que eu fiz a comparação. Então acho difícil o Gonçalves Dias não ter avisado o Lula.